Olá a todos que nos acompanham, em especial a Escola Milaré de Direito do Ambiente. E hoje é um momento muito especial, particularmente para mim, porque nós estamos comemorando 40 anos da primeira ação ambiental do Brasil. 40 anos que o doutor, professor Edson Milaré, e no caso meu pai, propôs a primeira ação ambiental desse ramo do direito que viria a ser autônomo, que viria a ser gigante, que levaria o Ministério Público a um patamar muito maior do que aquele que ele já ocupava. É importante que se diga que essa ação, na verdade, é a primeira ação ambiental, porém, ainda não existia a ação civil pública com esse nome iuris. Então, foi uma ação inominada, porque a ação civil pública, só depois de 85 é que ela veio a lume. Então, aquela famosa ação de Cubatão, que muitos acham que foi a primeira ação, na verdade, ela foi a primeira ação já com o nome em iuris, ação civil pública. Porém, a primeira ação ambiental é uma que se deu por conta da pavimentação da rodovia Rio Santos. E ela data de 1983, então 40 anos. E eu aqui, particularmente, quero dar um testemunho, porque lembro, assim, vagamente de muita movimentação onde nós morávamos, de repórter, televisão, e ainda mais depois com o passar do tempo. E eu não entendia muito bem aquilo, mas achava muito diferente. E realmente foi algo muito diferente que veio para ficar. Para poder dar um testemunho muito mais qualificado que o meu é muito mais baseado aqui na emoção. Convidamos, infelizmente, não pudemos convidar todos aqueles que participaram desse momento tão brilhante da história jurídica brasileira, mas convidamos algumas pessoas que foram e continuam sendo importantíssimas, não só na vida do professor Edson Milaré, mas nessa caminhada toda. E aqui, então, sem qualquer ordem de preferência ou importância, porque todos são iguais e brilhantes, que ajudaram na construção de tudo isso, eu tenho o prazer de apresentar, logo após a fala do professor Edson Milaré, o doutor Antônio Augusto Melo de Camargo Ferraz, procurador de Justiça aposentado do Ministério Público, que foi coautor do projeto de lei da ação civil pública, o doutor José Emanuel Burli Filho, que foi coordenador das promotorias de justiça regionais da Baixada Santista. À época, ele ocupava esse cargo. Depois foi até procurador-geral de Justiça. Em seguida, o doutor Tiago Zarif, procurador de Justiça hoje, e à época ele era o promotor de justiça substituto de Itapecerica da Serra. Logo após, o professor Dr. Hugo Nigro Mazzilli, grande doutrinador da instituição do Ministério Público. Depois, o professor Nelson Neri Júnior, também procurador de justiça aposentado e um dos corredatores do PL da Ação Civil Pública. Na sequência, o professor Vladimir Passos de Freitas, ex-membro do Ministério Público Paulista e ex-presidente do TRF, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sempre atento às questões ambientais. Por fim, o querido Dr. Marcos Stefani, uma atuação destacada na área ambiental. E a única coisa que eu gostaria de dizer, porque, repito, que a minha fala aqui é para apresentar aqueles sim, que têm a verdadeira competência e fizeram história na área, mas muito mais numa questão aqui emotiva como um representante familiar. E eu lembro sempre daquela frase de que Deus, nosso Senhor, não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. E eu afirmo aos senhores, que pelo menos na área ambiental há 40 anos, meu pai então foi o predestinado por Deus, para estar à frente, dessa missão tão importante, e persevera nisso, e persevera com paixão, com amor, com dedicação diária, nessa questão que é tão importante não só para os presentes, como para as futuras gerações. Um ótimo evento a todos, muito obrigado.
É com muita alegria que aqui me encontro em nossa Escola Milaré de Direito do Ambiente para, com vários outros colegas, comemorarmos uma importante efeméride que diz com os 40 anos, exatamente neste dia, 28 de novembro de 2023, estamos colaborando e comemorando com este evento para celebrarmos os 40 anos do ajuizamento daquela que foi a primeira ação civil pública intentada pelo nosso Ministério Público em favor do meio ambiente. Eu estou me referindo a um fato ocorrido no dia 14 de novembro de 1983, em que, na explosão de uma pedreira, uma pedra gigantesca rolou Serra do Mar abaixo, indo de encontro a um oleoduto da Petrobras que liga a refinaria Presidente Bernardes de Cubatão ao terminal marítimo Almirante Barroso em São Sebastião, ocasionando um desastre ecológico até então não experimentado em nossa terra. Nessa oportunidade, uma quantidade impressionante de óleo extravasou para os manguezais, as praias, conspurcando embarcações de caiçara, registrando, então, um acidente de forma absolutamente trágica, dramática. E, nessa oportunidade, o Ministério Público de São Paulo não havia ainda ajuizado de verdade nenhuma ação civil pública em favor do meio ambiente. O Procurador-Geral de Justiça da época, Dr. Paulo Salvador Frontin, de quem eu era assessor, me chama e diz: Dr. Edson, eu não posso ver um desastre dessa magnitude ser ignorado por aquele que diz ser o advogado da sociedade. O Ministério Público tem que fazer alguma coisa e você está incumbido de verificar o que se pode fazer. Foi daí que, com a colaboração de alguns colegas, nós acabamos ajuizando aquela que, repito, de verdade, foi a primeira ação civil pública em defesa do meio ambiente, que era, então, uma ação cautelar antecipatória de provas, para que pudéssemos escolher os elementos hábeis ao ajuizamento de uma ação principal antes que os vestígios desaparecessem. Pois bem, esta ação que hoje se comemora 40 anos do seu ajuizamento foi o germe de uma série de outros avanços da nossa instituição em termos de tutela ambiental. Em primeiro lugar, ela ensejou a criação das curadorias do meio ambiente, que eram, então, como se chamavam as promotorias cíveis, né? Então, falava-se curadoria de mandado de segurança, curadoria de família, curadoria de falência, e então instaura-se, cria-se as curadorias do meio ambiente, coordenadas também criação do Procurador-Geral de Justiça da época, por uma coordenadoria das promotorias de justiça do meio ambiente. Então, esta foi realmente uma ação pioneira e que produziu muitos frutos, e o Ministério Público Paulista pôde escrever a respeito da matéria uma página realmente memorável. A seguir, não tínhamos ainda uma lei própria a cuidar da matéria, nós tivemos outro caso realmente bastante significativo. Eu estou aqui a me referir a uma outra paradigmática ação, que foi a ação da passarinhada do Imbu, ajuizada na comarca de Itapecerica da Serra, contra o prefeito Nivaldo Orlandi e seu pai, Davi Orlandi, que, a propósito de festejarem a campanha do prefeito, né, resolveram fazer uma festa de confraternização, a que chamaram de Passarinhada do Imbu. Lembro muito bem que um ambientalista da região esteve no Ministério Público e me procurou, porque nós já estávamos, então, depois da ação da pedra gigantesca, já estávamos começando a trabalhar na defesa do meio ambiente, e ele disse: doutor, vim aqui para dizer que estão organizando uma festa
para alavancar a campanha do prefeito, e eu tenho aqui um convite mostrando o local e o que é que se vai fazer nessa festa. Ou seja, será uma festa em que serão churrasqueadas 5.500 aves da fauna silvestre, entre rolinhas, tico-tico e sabiá. Depois de um incidente muito grave, em que todos aqueles que foram numa verdadeira caravana a flagrar essa cena dantesca, depois de problemas realmente muito sérios, a ação contra o prefeito e o seu pai foi ajuizada e eles tiveram que pagar uma indenização que, na época, era correspondente a obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, e essa dívida foi quitada em várias vezes, porque o Ministério Público concordou que não estava abrindo mão de nada, estava apenas, de uma forma consentânea com as possibilidades do prefeito, fazer com que a dívida fosse paga. Este foi, sem dúvida alguma, e essa anotação não passou despercebida das lentes de Hugo Mazzilli, que no seu livro a respeito da tutela jurisdicional dos interesses de fundo, diz que este foi o primeiro acordo celebrado pelo Ministério Público, redundando naquilo que hoje todos nós conhecemos, o embrião do TAC, ou seja, os compromissos de ajustamento de conduta ou dos termos de ajustamento de conduta, como se queira. Então, essas duas ações foram ajuizadas ainda sem o nome iuris de ação civil pública, porque ainda não tínhamos uma lei própria para direcionar os trabalhos do Ministério Público. Só em 25 de julho de 1985 é que é aprovada a Lei 7.347, dessa data, ou seja, 25 de julho de 1985, que é a conhecida Lei da Ação Civil Pública, que fornece os instrumentos hábeis a facilitar o trabalho, não só do Ministério Público, mas também o trabalho do Estado, das entidades estatais e paraestatais na defesa do meio ambiente. E não só do meio ambiente, esta lei cuida também da tutela jurisdicional e outros interesses transindividuais, como a defesa de consumidor, como a defesa do patrimônio público, criança e adolescente, e idosos, e daí para frente. Então, após esta Lei 7.347 de 1985, outra paradigmática ação é promovida desta feita na comarca de Cubatão contra os 24 integrantes do Polo Químico Siderúrgico de Cubatão, que há muito tempo vinha açoitando as encostas da Serra do Mar, que gritava por socorro e ameaçava cair sobre aquela importante cidade, aquele importante polo petroquímico, com as consequências que todos nós podemos imaginar quais seriam. Esta ação, que foi uma ação paradigmática a iniciar uma nova era de trabalho do Ministério Público, acaba de ser julgada procedente e no âmbito da qual se registrou um acertamento de conduta em que os integrantes do polo acabaram por aceitar ao pagamento de uma indenização de mais de 120 milhões de reais, que estão ensejando a erradicação daquela que é considerada hoje a maior favela da Baixada Santista. Então, esta ação, além do papel pedagógico que ela representou durante todo o tempo em que tramitou, né, por cerca de 30 anos, agora acaba de ter um fim extremamente importante, porque, além da lição que todos tiveram a propósito desta ação, nós tivemos este feito realmente significativo de conseguirmos uma forma de erradicar uma verdadeira chaga social, uma favela completamente irregular, e toda favela, na verdade, é irregular, mas dar dignidade às pessoas graças ao fruto do trabalho desenvolvido pelo Ministério Público. E queria registrar aqui que o ajuizamento desta ação resultou de um trabalho conjunto do Ministério Público e também de uma ONG que, na época, era capitaneada pelo deputado que foi constituinte, Fábio Feldman, e que esta ação
em verdade, representou uma guinada na irresponsabilidade para que as questões, na verdade, passassem a ter uma responsabilidade efetiva com as coisas do meio ambiente. Então, após a ação de Cubatão, tantas outras ações foram propostas e eu, na verdade, para não tomar até mais o tempo de vocês, e outros ilustres colegas terão aqui os seus depoimentos gravados, eu queria dizer que, efetivamente, esta data, de 28 de novembro, em que se comemora hoje 40 anos da primeira ação, é uma data muito significativa, porque a ela se seguiram tantas outras medidas extremamente importantes para este trabalho pioneiro do Ministério Público Paulista e que se espraiou por todo este país. Muito obrigado a todos e aguardo ansiosamente pelos depoimentos de outros ilustres colegas que a escola convocou para este dia. Muito obrigado. Olá a todos. Eu gostaria de começar manifestando que eu julgo bastante oportuna essa comemoração, bastante justa. 40 anos depois do ajuizamento dessa medida cautelar antecipatória de prova, que foi a primeira ajuizada pelo Ministério Público em 28 de novembro de 1983. Como todos já sabem, aconteceu numa pedreira na região de Bertioga a explosão de dinamite e, por força dessa explosão, uma pedra de cerca de 20 toneladas se desprendeu e atingiu dutos da Petrobras, provocando o vazamento de cerca de 1,5 milhão de litros de óleo, e que atingiram áreas de mangue, cursos d'água, uma tragédia ambiental. Apesar da extensão do dano, até um ano antes, isso teria muito provavelmente gerado apenas a imposição de uma multa administrativa. E, pela primeira vez, o Ministério Público ajuizava essa medida com vistas à completa reparação do dano causado. Assinaram essa petição inicial, inovadora, o Procurador-Geral, o Procurador de Justiça Edis Milaré, o Promotor de Justiça de Santos, Marcos Ribeiro de Freitas, e o Promotor de Justiça de Piracicaba, Paulo Afonso Leme Machado. Eu preciso falar um pouco mais sobre dois desses personagens. Paulo Afonso Leme Machado se preocupava com o meio ambiente quando pouca gente o fazia. Ele tinha livros publicados sobre o assunto. Por isso, em 1981, quando tramitava no Congresso Nacional o projeto da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, ele apresentou uma emenda fundamental que acabou sendo acolhida e redundou no parágrafo 1º do artigo 14 daquela lei, Lei 6.938, de agosto de 81. Esse dispositivo acrescentado continha duas disposições fundamentais. A primeira estabelecia que o poluidor, aquele que causasse dano ao meio ambiente, seria responsabilizado independentemente da demonstração de sua culpa, a responsabilidade objetiva. E a segunda disposição, que nos interessa, era a da legitimação do Ministério Público para promover essa reparação. Publicada a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Dr. Paulo Salvador Frontini, pessoa de uma inteligência, de uma visão incrível, designou o Procurador de Justiça Edis Milaré para coordenar o trabalho de implementação dessa nova atribuição. E não poderia ter escolhido pessoa mais capacitada, mais adequada. O Dr. Edis revelou-se
alguém dotado de uma energia empreendedora, de uma liderança, de um carisma, e a partir dali percorreu o Estado, todas as regiões do Estado, e depois praticamente todos os estados da federação, divulgando para o Ministério Público Estadual e Nacional essa nova atribuição. Em 1983, portanto, quando houve esse grave dano decorrente do vazamento de óleo, o Ministério Público já estava preparado e ajuizou, então, essa medida cautelar, que hoje é algo absolutamente corriqueiro, existem aos milhares em todo o país, todo mês, mas aquela foi a primeira vez. O mais importante nesse trabalho realizado pelo Dr. Edson Milaré foi o da conscientização do Ministério Público para uma atuação inteiramente nova. Até ali, os promotores atuavam primordialmente na área criminal e na área civil, em algumas matérias, mas sempre em causas envolvendo interesses particulares. Com esse dispositivo da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, abriu-se uma janela de oportunidade e o Ministério Público começou a atuar em defesa dos mais relevantes interesses da sociedade, os interesses sociais, os interesses difusos, amplo espectro. Nessa ação cautelar, o Dr. Edson transcreveu uma passagem de que ele gostava muito do ilustre penalista, professor Manuel Pedro Pimentel. Nessa passagem, que o Edson mencionava muito nas reuniões com promotores, nas palestras que proferia, o nobre penalista nos dizia da necessidade urgente de se defender o meio ambiente. Já então, a década de 80, bastante aviltado, ameaçado. E ele dizia em tom dramático que se não fizéssemos algo urgentemente, em breve estaríamos frequentando parques de grama sintética com árvores de concreto, ouvindo sabiás eletrônicos a cantar. Eu tive a honra de assessorar o Dr. Edson Milaré durante muitos anos e participei de muitas dessas palestras. Além dessa divulgação e dessa conscientização, o Ministério Público em São Paulo passou a ajuizar várias medidas judiciais em defesa do meio ambiente, em outros fatos que passaram a acontecer. E essa experiência concreta, prática, começou a revelar para os promotores que atuavam na área que ainda havia carências profundas para defesa eficaz do meio ambiente e dos interesses difusos. Faltavam instrumentos de ação relevantes. Esse diagnóstico, essa percepção, permitiu que, 2 anos depois de ajuizada aquela medida cautelar, em 1985, quando tramitava o projeto de uma outra lei de fundamental importância, que é a Lei da Ação Civil Pública, o Ministério Público apresentou um conjunto de emendas, muitas foram acolhidas, e que introduziram na lei importantes ferramentas para esse trabalho de defesa dos interesses difusos. Talvez, com certeza, uma das mais importantes dessas ferramentas tenha sido o inquérito civil. Muito bem. 40 anos se passaram. Muita coisa aconteceu. É claro que há muito ainda por fazer, sempre haverá, mas muita coisa foi feita. E o balanço, me parece, vendo da perspectiva de hoje, de 2023, o balanço me parece bastante positivo e favorável. A legitimidade do Ministério Público para a defesa dos interesses difusos alçou essa instituição a um patamar inimaginável.
Hoje, o promotor tem um status inegável de agente político de grande relevância. Mas essa experiência engrandeceu também o judiciário, a advocacia e a sociedade civil. Hoje, sem dúvida nenhuma, muito mais organizada do que antes. Eu, felizmente, resido aqui em São Paulo, numa região bastante arborizada. E é com alegria que eu vejo, já há muitos anos, o aumento contínuo do número de sabiás de carne e osso aqui na minha região. Isso me convence de que, embora, como eu disse, haja muito o que fazer, muita coisa tem sido feita, muitos bons resultados foram obtidos. E eu queria terminar manifestando ter sido para mim um grande privilégio o de ter participado, ao longo desses anos todos, dessa jornada que me trouxe as melhores experiências da minha carreira. E manifestar ainda, agora realmente encerrando, o meu orgulho, minha honra de poder dar hoje aqui esse depoimento. Então, muito obrigado. Olá a todos e a todas. Aqui quem fala é Nelson Neri Júnior. Eu sou advogado e professor titular da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu fui promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e me aposentei em 2004 na função de procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo e desde 2005 eu advogo. Bem, hoje, 28 de novembro de 2023, comemoramos 40 anos da primeira ação civil pública, com a denominação moderna que tem hoje, proposta pelo Ministério Público de São Paulo na defesa do meio ambiente relativamente a um acidente que ocorreu em Bertioga. A primeira petição inicial, portanto, é de uma ação cautelar de produção antecipada de prova, com base no Código de Processo Civil de 73, então vigente, proposta pelo Ministério Público de São Paulo. Quem assina a petição inicial? Procurador de Justiça Edis Milaré, o Marcos Ribeiro de Freitas, que era o promotor de Justiça do Meio Ambiente da comarca de Santos, e o Paulo Afonso Leme Machado, professor de todos nós, talvez a maior autoridade brasileira em direito ambiental. O Paulo Afonso, muito importante. E essa ação tem importância, e esse aniversário é importante para demonstrar o pioneirismo do Ministério Público, mesmo antes da Lei da Ação Civil Pública, portanto, ele propõe essa ação cautelar na defesa do meio ambiente em 1983, 2 anos antes da aprovação da Lei da Ação Civil Pública. Essa ação cautelar, proposta pelo Edis, Marcos Ribeiro e o Paulo Afonso, ela se baseou também no artigo 14, parágrafo 1º da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, ainda em vigor, que é a Lei 6938, de 31 de agosto de 1981, que dava ao Ministério Público a legitimidade para a propositura de ação de indenização relativa ao dano causado ao meio ambiente. Né? Então, é muito importante tudo isso, e o aniversário é para se comemorar realmente, dada a circunstância do pioneirismo do Ministério Público, que tanto moveu a primeira ação civil pública baseada na Lei 6938, como depois também se engajou no projeto que se converteu na Lei da Ação Civil Pública, porque a proposta de lei da Ação Civil Pública foi idealizada por 3 promotores de justiça da altura, né? Antônio Augusto Melo de Camargo Ferraz, Edis Milaré e Nelson Neri Júnior. Então, eu participei também da confecção do anteprojeto que se converteu na Lei 7347, de 24 de julho de 1985, conhecida como Lei da Ação Civil Pública. Então, o Ministério Público de São Paulo comemora com muita alegria esses 40 anos de proteção institucional do meio ambiente, né, com a propositura daquela ação cautelar, em 1983, e depois com a aprovação da Lei da Ação Civil Pública. A equipe regional do meio ambiente
de Proteção ao Meio Ambiente da Baixada Santista foi criada em 1986 pelo Ministério Público. Essa equipe ajuizou diversas ações famosas aqui na região. Uma delas é contra todas as indústrias de Cubatão, porque eu recebi uma comunicação reservada, sigilosa, da Polícia Ambiental e da Polícia Militar, que havia um grande risco de desmoronamento de parte da serra sobre a região toda de Cubatão, atingindo até, provavelmente, uma parte da cidade. Então, nós ajuizamos essa ação para, obviamente, evitar esse desastre ambiental. Nós pedimos a paralisação de todas as atividades e que as empresas restaurassem a segurança ambiental. Essa ação foi julgada procedente e, recentemente, já pelo GAEMA novo, que substituiu a equipe, foi feito um acordo com as indústrias em que elas vão pagar R$100 e poucos milhões e vão restabelecer efetivamente toda a área e recompor toda a área. Ou seja, com isso, o que nós temos? A superação de uma catástrofe definitivamente. Porque as indústrias também perceberam, nas reuniões que nós tivemos antes do GAEMA, que era muito mais benéfico para elas repararem toda a questão ambiental. E com essa condenação, elas todas fizeram recentemente um acordo com o GAEMA, agora, e vão recompor toda a área e vão pagar cerca de 126 milhões, mais ou menos, de reais para a recomposição. Ou seja, foi uma grande vitória. Além disso, nós tivemos outras ações, umas objetivando para impedir a construção de edifícios nos morros de Guarujá, conseguindo êxito impedindo. Então, além dessa, nós tivemos outras ações de apreensão de navios quando entravam aqui em Santos. Por quê? Porque nós percebemos, através de câmaras localizadas nos dois extremos da entrada de Santos, uma em Praia Grande, lá na montanha, e outra lá, aqui em Santos, os navios que chegavam aqui em Santos, antes de entrar no porto, jogavam todo o lixo no mar. Então, nós filmamos e fotografamos esses lançamentos. Quando os navios entravam no porto, nós pedimos ao juiz federal a apreensão desses navios, até e que eles só seriam liberados depois de pagarem os danos ambientais. A partir daí, os navios pararam de lançar lixo no oceano e, com isso, as praias de Santos foram restauradas e hoje estão bem aptas para o banho de mar. Em síntese, é isso. Agora, nós tivemos outras ações ao longo dos nossos trabalhos. Em suma, em resumo, é isso que eu gostaria de destacar, essa equipe regional de proteção do meio ambiente, o GAEMA. Outras ações nós ajuizamos, eu não me lembro de todas de cabeça, porque nós temos uma grande ajuda da Polícia Ambiental e da Polícia Militar, que vivia rondando a região e tirando fotos para nós. Em suma, encerrando a minha exposição, nós fomos extremamente felizes nessas ações e demos um exemplo para todas as indústrias que não vale a pena correr risco de danos ambientais sob pena de ter de pagar mais ainda lá na frente. Muito obrigado e abraço em todos. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui para falar um pouco da questão dos 40 anos da ação civil pública, marco importante das primeiras ações que fazem a diferença na área ambiental. Foi uma situação bastante importante e cabe a mim falar um pouco da uma ação que não era da ação civil pública, que antecipou a ação civil pública, que é a passarinhada do Embu, a famosa passarinhada do Embu. A passarinhada do Embu
foi um evento que aconteceu em 29 de julho de 1984, que o prefeito Nivaldo Orlandi, na fazenda do senhor seu pai, fizeram um churrasco com passarinhos. É um absurdo o que aconteceu, que a sociedade ecológica Amigos do Imbu fez a comunicação dos fatos à Delegacia Regional do IBDF, que estava sendo anunciada essa churrascada que ia ter na fazenda. E aí a polícia foi lá, juntamente o delegado João Leite Neto, comandante do batalhão da Polícia Florestal e Mananciais, alguns repórteres acompanhados, e foram fazer a blitz na fazenda, foram lá verificar essa notícia do eventual churrasco de passarinhos que ia ter, e constataram a verdade. Tinham mais de 3.000 aves sendo assadas para fazer a festa, uma confraternização, segundo o senhor prefeito, era uma confraternização. E aí as pessoas que estavam lá participando tentaram impedir, tentaram dificultar, sumiram com algumas aves, mas mesmo assim conseguiram fazer uma blitz, conseguiram fazer a apreensão e conseguiram fazer a prova dos danos ambientais que estavam sendo causados por esses dois senhores. Aí, com isso, o Ministério Público estava acompanhando também, levando os fatos, estava verificando as situações, estavam preparados para fazer a ação civil, que na época não podia ser ação civil pública, que ainda não existia. Então, foi feita uma ação de responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, e com base na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. E, com isso, foi ajuizada uma ação em Itapecerica da Serra. A preparação dessa ação foi feita pelo Dr. Edson Milaré, que então era coordenador da Curadoria de Proteção ao Meio Ambiente do Ministério Público, pelo Antônio Augusto Melo Camargo Ferraz, que era o curador dessa curadoria, que trabalhava nessa Curadoria do Meio Ambiente, e por mim, que estava como promotor de justiça substituto na comarca de Itapecerica da Serra, por onde tramitou a ação. Aí prepararam a ação, os dois fizeram toda a ação, eu fui consultado, verifiquei, não tinha nada que acrescentar, porque o conhecimento dos dois sobre a matéria esgotava o assunto, eu praticamente só assinei mesmo e acompanhei a ação. Foi distribuída e na vara da primeira vara de Itapecerica da Serra. Aí, acompanhando as ações, teve algumas coisas interessantes, porque a dificuldade de citar o senhor prefeito, como o prefeito não conseguia citar ele na prefeitura, porque ele estava sempre ausente, aí nós tivemos que cercar onde que ele estava trabalhando. E ele ficava muito tempo na casa, na empresa da sua família. E aí ele estava em cima de um caminhão, fazendo a distribuição lá dos gases, dos trabalhos, e aí o oficial de justiça foi citá-lo, então, em cima de um caminhão, porque na prefeitura não conseguimos citar. Era uma das coisas assim interessantes que a gente tinha que acompanhar na época, e eu, como promotor de Itapecerica, fui acompanhando, verificar essa citação. Aí conseguimos citá-lo, foi um trabalho exaustivo, e foi interessante também que na conversa com o juiz da Itapecerica da Serra, da primeira vara de Itapecerica da Serra, aí ele falou, eu vou chamar um perito que é o mestre nessa área. Aí eu falei, quem é que o senhor vai chamar? Ele falou, o doutor Paulo Vanzolini, que além de um excepcional músico, um cara admirável, ele também é profissional nessa área. E ele foi, só que ele já tinha sido contratado pelo Edson Milaré, e ele serviu como assistente de acusação do Ministério Público. E aí o Paulo Vanzolini fez um laudo excepcional, mostrando os danos ambientais causados com o sacrifício dessas aves, que, aliás, nem sei que churrasco que é esse, churrasco de ave pequena, pouca carne, é um absurdo dos absurdos, com a fauna e também o próprio churrasco. E aí, isso daí tudo foi uma ação que foi correndo, tramitou a Itapecerica. O juiz, infelizmente, determinou somente a condenação do pai do prefeito. Foi absolvido o prefeito, achando que ele não tinha participação. Aí, quando os autos foram para o tribunal, no tribunal foi massacrante a posição do Dr. Márcio Bonilha, um excelente desembargador, fez um voto brilhante, e apontando que não tem como afastar o senhor prefeito,
porque era uma notícia dada pela prefeitura dessa confraternização do churrasco. A prefeitura que divulgou, a prefeitura que fez tudo. Então, estava evidenciada a participação do senhor prefeito nos fatos dessa churrascada, dessa confraternização. E aí, no Tribunal de Justiça, conseguimos a condenação também do senhor prefeito. Então, foi um trabalho exaustivo que foi feito e muito interessante porque tratava-se de uma ação que, como disse, não podia ser ação civil pública ainda. Era só uma ação de responsabilidade por danos ao meio ambiente. Aí no tribunal teve a ementa dizendo possibilidade de danos ao meio ambiente causados em decorrência da confraternização de um churrasco no município de Embu, captura e matança indevida de aproximadamente 5.000 aves da fauna nacional, incluindo rolinhas, sabiás, tico-ticos, assados em espetos, ação de responsabilidade civil ajuizada pelo Ministério Público, comprovação efetiva do dano ecológico que causou o extermínio dos pássaros, condenado a indenizar o Estado, os réus. Apelação Civil 70.391 da 5ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na época não existia ainda a Câmara Especial do Meio Ambiente também. Então, foi na Câmara do Tribunal de Justiça que foi feita essa condenação. E, em decorrência disso, as consequências para o senhor prefeito foram também graves, porque, além da condenação, ele tentou várias vezes depois ser prefeito novamente e nunca teve êxito, sempre ficou esquecido em razão desse absurdo da prática, da morte desses pássaros, que não teve menor cabimento. E foi muito interessante porque deu uma repercussão tremenda, a ponto do prefeito não conseguir ser mais eleito, e a questão ambiental e da fauna, que não era tão valorizada assim, passou a ser destaque. E, com isso, o meio ambiente passou a ganhar, a coletividade passou a ter uma defesa mais efetiva nas áreas de fauna e o trabalho do Ministério Público. Essa foi a minha participação lá no evento, fiquei muito feliz, porque estava começando minha carreira, tinha entrado em maio no Ministério Público, e aí já em julho participando dessa atuação, nessa importante ação da passarinhada do Embu, e para mim foi de muita alegria poder participar juntamente com o Edson e com o Antônio Augusto. Foi uma coisa assim gratificante e que deu os resultados que a gente pretendia. Agradecendo a todos, foi uma experiência notável para mim e para toda a sociedade. Muito obrigado. Estamos aqui hoje na Escola Milaré de Direito Ambiental para comemorar os 40 anos das primeiras iniciativas judiciais de tutela ambiental no direito brasileiro. Em 1983, ou seja, há precisamente 40 anos, ainda não existia a Lei da Ação Civil Pública, pois esta lei é de 1985. E naquela época, 1983, ainda faltava um sistema mais completo e adequado para a proteção judicial do meio ambiente. É verdade que, desde 1979, o Decreto 83.540 já tinha previsto, sumariamente, a propositura pelo Ministério Público de uma ação de responsabilidade civil, mas apenas por danos decorrentes da poluição por óleo. E, por sua vez, a Lei 6938 de 81, que foi a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, esta lei já tinha atribuído ao Ministério Público a ação para obrigar o poluidor a indenizar ou a reparar os danos causados ao meio ambiente, independentemente de culpa. Mas toda essa legislação, que já existia, ainda era muito incipiente, porque ainda não havia um sistema harmônico e integrado para a tutela ambiental. Nem tinham ainda sido instituídos meios concretos para o Ministério Público bem se desincumbir de sua grave missão para a defesa do meio ambiente. Pois esta instituição não tinha sequer instrumentos investigatórios diretos nesta matéria. Assim, a legislação
daquela época era muito frágil. E nós, os promotores de justiça de então, nós éramos obrigados a nos valer de mecanismos auxiliares, até mesmo indiretos, como ocorreu em início de 1983 na comarca de Campinas, para impedir que o Ministério da Agricultura pulverizasse a lavoura algodoeira na região mogiana contra uma praga conhecida com o nome de praga do bicudo. Em inícios daquele ano de 1983, o promotor de justiça Renato Guimarães Júnior não viu melhor caminho a não ser o de requerer uma medida cautelar de protesto para prevenir responsabilidades no campo criminal. E só assim é que ele conseguiu evitar a pulverização do agrotóxico tão prejudicial à saúde humana. Outro exemplo pioneiro daquela época ocorreu em novembro do mesmo ano de 1983, quando o então procurador de justiça Edson Milaré, que hoje dá nome a esta escola, e os promotores Marcos Ribeiro de Freitas e Paulo Afonso Leme Machado valeram-se de uma medida cautelar de vistoria antecipada para constatar os danos ambientais ocorridos num duto petrolífero em Bertioga, o qual tinha sido rompido em razão de uma explosão levada a cabo por uma construtora em uma pedreira da região. Esses precedentes que eu invoquei agora bem demonstram a dificuldade que havia na época, antes do advento da Lei da Ação Civil Pública, para que nós pudéssemos efetuar uma defesa ambiental direta, de forma efetiva e completa. Assim, foi somente 2 anos depois, mais precisamente a partir do advento da Lei 7.347 de 85, que a defesa ambiental começou a mudar para melhor no nosso país. E vale lembrar que essa lei, hoje conhecida como Lei da Ação Civil Pública, essa lei se originou de um anteprojeto feito por membros do Ministério Paulista, Antônio Augusto Melo de Camargo Ferraz, novamente Edson Milaré e Nelson Nery Júnior. A partir dessa Lei da Ação Civil Pública, é que se viabilizaram os meios mais concretos e sistemáticos, não só para evitar os danos, como também para investigar diretamente e promover responsabilidades pelos danos já ocorridos, não só ao meio ambiente, como também agora a outros interesses difusos e coletivos também. A experiência trazida por essa lei foi tão proveitosa que apenas 3 anos depois da Lei 7.347 de 85, a própria Constituição Federal de 1988 já acolheu expressamente a ação civil pública e o inquérito civil para a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos coletivos. Desta forma, hoje, a tutela ambiental em juízo passou a ser uma realidade sempre presente em nosso dia a dia forense. Bom dia a todos. Muito obrigado aí ao Dr. Edson Milaré por me convidar para participar desta mensagem de comemoração de 40 anos. E deve, sim, comemorar, e eu aplaudo essa iniciativa. É preciso comemorar as boas coisas. Há 40 anos atrás, dava ingresso numa vara civil de Santos uma ação cautelar, uma vistoria cautelar para eternizar os danos causados pela explosão de uma pedra enorme, gigantesca, no caminho da Santos Rio. E esta foi a primeira ação. Nós já tínhamos leis, né? Tínhamos a fantástica lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que foi a que embasou a ação, mas não tínhamos processo. Anteriormente, tivemos ações de natureza penal. Tivemos uma na década de 50, pela poluição do rio Piracicaba. Fantástica. Mas não tínhamos nada na esfera civil. Esta foi a primeira, a ela se sucederam outras, como a passarinhada do Imbu, e depois outras foram surgindo. Qual a importância disso tudo? Qual a importância de resgatar a histórica? A relevância é para que os mais novos saibam que isto não surgiu do nada.
O direito ambiental sofreu resistências externas, porque ele é um direito que incomoda, ele influencia, ele interfere em coisas seculares, mas resistências internas também. Dentro do direito, outras áreas não se conformavam em que houvesse um novo ramo do direito. O direito civil, o administrativo, consideravam-se capazes para resolver todos os problemas. Mas o direito ambiental tem as suas peculiaridades. E os precursores, como Paulo Afonso Leme Machado, que foi o primeiro, e depois Edis Milaré, pessoas do Ministério Público dos estados, a começar por São Paulo, mas muitos estados, fizeram com que evoluísse. O judiciário depois, aí mais nos anos 90, teve uma participação também importante com a criação de varas ambientais, de capacitação dos juízes. A OAB, mais tarde, também se conscientizou, criando comissões de direito ambiental. E a academia. A academia, muito tarde em alguns lugares. A matéria direito ambiental custou para entrar no currículo das faculdades de direito. Mas hoje temos uma situação dupla. Temos a alegria de ver todos envolvidos e temos a tristeza de perceber que as coisas não melhoraram. Apesar de todo este esforço, as coisas não melhoraram. Hoje nós temos problemas gravíssimos e enfrentamos agora, novembro de 2023, uma onda de calor inusitada, que não é brasileira, é mundial. Devemos estar preparados para isso. O que podemos fazer? Podemos sim, todos, aliás, temos o dever de fazer o que estiver ao nosso alcance. Primeiro, na nossa vida privada, devemos dar o exemplo, evitar os excessos de gastos de água, de energia, de consumo, isso na vida privada. E chamar a atenção dos outros, isso, exatamente, chamar a atenção dos outros. Isso é desagradável, lógico, ninguém gosta de ter a atenção chamada, mas nós que somos pessoas que estamos na área, temos que cumprir esse antipático papel. Segundo, na vida profissional, a conduta com ética, a conduta consciente, racional, preocupada sempre com o meio ambiente, mas sem perder o equilíbrio, a racionalidade. Tudo isto, destas formas, na vida privada e na vida pública, podem servir como a nossa colaboração, para que, ao sairmos deste planeta para uma nova fase que ninguém sabe exatamente qual possamos ter a consciência tranquila de não ter colaborado para que as coisas piorassem. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns, professor Edis Milaré, parabéns a todos os envolvidos. Um grande abraço e sigamos. Como promotor de justiça, professor de direito há mais de 30 anos, eu tenho aqui um enorme prazer de falar do pioneirismo neste dia muito significativo, 28 de novembro, porque em 28 de novembro de 1983, Dr. Edis Milaré, um obstinado, uma pessoa vocacionada, inspiradora, junto com outros colegas de Ministério Público, ajuizou uma ação civil pública pioneira, ação fundada em uma das mais importantes leis, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que o Dr. Edis nunca deixou de reconhecer e homenagear. Aqui atrás de mim, por exemplo, está um livro em homenagem aos 40 anos dessa Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Dr. Edis ajuizou uma ação para a preservação da prova, uma ação de caráter ambiental, já ciente de que, sem a prova, sem a preservação da prova, não há possibilidade
de uma ação que nós ousamos chamar de principal, porque principal é aquilo que preserva a utilidade, preserva a prova, para que haja a possibilidade da responsabilização, para que haja a possibilidade do ajuizamento da ação. Esta ação realmente é um marco significativo. Foi em 1983, a nossa ação civil pública já estava prevista na Lei Complementar 40 de 1981, traçando normas de organização do Ministério Público, mas era uma ação carente de regulamentação. E aí, um incansável, um inspirador, aquele que é um legado, que inspira gerações de ambientalistas, de professores, de profissionais, participa e é coautor do anteprojeto que regulamenta a ação civil pública. Uma lei que surgiu, está em vigor, é uma lei fundamental, é um marco no direito brasileiro. O doutor Edis, aqui, exercendo um papel, né, de alguém que inspira o legislador, porque ele inspira o judiciário, inspira os cidadãos, inspira o legislador, inspira a doutrina nacional e internacional, representa o direito ambiental no país e no exterior, né? Participa do projeto de uma das mais importantes leis da história do direito brasileiro, que é a Lei da Ação Civil Pública, é um divisor de águas. É uma lei que regulamenta a ação civil pública, porque ações civis públicas nós já tínhamos, com uma legitimidade mais restrita no seu início, com uma legitimidade ampliada posteriormente, né? Dr. Edis participa deste projeto. Dr. Edis continua a sua causa no Ministério Público, participa do caso de Cubatão, uma ação civil pública também fundamental. E Dr. Edis, pensando no futuro, no direito contemporâneo, ainda participa e incentiva discussões sobre os processos estruturais, ambientais mais especificamente. Eu queria aqui aproveitar para pegar este livro aqui, por exemplo, ou então 2 livros. Não são tantos, o Dr. Edis, né? Mas são 2 livros que reproduzem até esta ação de 1983. Este é um livro com os outros coautores do anteprojeto, né? Que foi publicado em 1984 e que traz os seus anexos essa ação civil pública, ajuizada no dia 28 de novembro, né? E é um livro que fala de ação civil pública antes da sua regulamentação, mas que é a inspiração do anteprojeto e já diz tudo sobre a ação civil pública, indisponibilidade, a possibilidade da sua ação cautelar. Nós estamos ainda antes da lei. Ocorre a constitucionalização da ação civil pública. O Dr. Edis prossegue no seu legado e publica a ação civil pública na nova ordem constitucional. Então, este é um pequeno retrato, uma pequena homenagem, né, daquele que inspirou como membro do Ministério Público, inspirou com um ato de pioneirismo a ajuizar uma ação civil pública, mesmo antes de sua regulamentação. Inspira professores, inspira doutrinadores, representa o direito ambiental brasileiro, e não só no Brasil, nacional e internacionalmente. Então, hoje é um dia muito significativo, marcante na história do direito brasileiro, e é fundamental lembrar dessas pessoas responsáveis por termos a ação civil pública, né? Porque é um ato de coragem. Eu vou terminar aqui dizendo isso. É um ato de coragem ajuizar uma ação antes mesmo da sua regulamentação, né? É um ato de coragem defender as causas ambientais para as presentes e para as futuras gerações. Este dia tem que ser comemorado, celebrado, porque é representativo de toda essa história, de todo este legado e de todo este homem
que é com os mais possíveis elogios que não caberiam aqui neste pequeno vídeo, nessa pequena retratação, né? Então, este é o legado do querido amigo, professor, doutrinador, advogado, membro de Ministério Público, Dr. Edson Milaré. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço, um beijo no coração seu e de todos.